Olá, sejam todos muito bem-vindos. Um beijo para ti, Gabriel, outro para o Adilson, que está nos assistindo, e promete que voltará logo, logo para a nossa companhia. E nós estamos muito felizes, porque estamos chegando no ponto pelo qual a gente vem lutando há tanto tempo, há décadas alguns anos outros, e alguns meses, os mais novos, nessa luta. E que luta é essa? É a luta pela independência do nosso país. Nós nunca fomos tão escravos. Nós nunca tivemos tanta coisa ruim acontecendo neste país desde o seu descobrimento. Nós nunca, os brasileiros de todas as épocas, nunca passaram por uma situação de tanto perigo, de tanto risco, de tanta maldade, de tanta coisa invertida, de tanta coisa errada, a ponto de todos nós nos surpreendermos. Meu Deus do céu, que país é este? Como é que pode? Mas essa lei, esse artigo está na Constituição, artigo de lei, da lei maior, da lei máter. Ninguém, e eles que estão por cima, estão nem aí. Buscando definição, buscando ajuda de quem sabe mais para entender esse mundão que a gente está vivendo agora, este mundo, esse Brasil que nós estamos vivendo agora, que é o nosso Brasil de hoje, não é o do passado, não é o do futuro, é o de hoje. E se nós estamos perto de uma libertação, se nós estamos chegando num país de verdade, depois de todo o pesadelo que nós temos vivido nos últimos anos, é porque eu vou repetir, porque alguns ou muitos vêm lutando há décadas para que isso aconteça, lutando contra o comunismo, em todas as suas faces, com todas as suas nuances, com todas as suas siglas partidárias maquiadas a ponto de ser um socialismo moreno até, já teve esse nome, socialismo moreno, a ponto de que as pessoas mascarem até as coisas mais óbvias. E quando eu falo as pessoas, agora, neste momento, eu estou me referindo aos nossos dominadores. Como volto a repetir, nunca fomos ou nunca estivemos tão escravizados como estamos nesse momento. Então, eu fui buscar algumas respostas, porque, além de eu ter a consciência e a ciência, quer dizer, ciência do saber, eu sei que venho lutando há anos, tenho também a consciência de que nós estamos chegando na data limite, naquele ponto que nós, de ruptura com a maldade, com o que é errado, que eu tenho, assim, a obrigação, me sinto na obrigação de conversar com vocês cada vez com mais sinceridade, cada vez um maior apelo da minha parte, para que vocês parem de ser indiferentes, parem de ignorar as coisas, parem de fingir que não estão vendo as coisas erradas e parem de pensar que não tem solução, porque tem. E como eu sempre digo para vocês, a solução vem de nós. A solução está em nós. Através da nossa aceitação ou não do status quo, através da nossa rebeldia, através da nossa vontade soberana de termos novamente um país para chamar de meu. É o meu país, é o teu país, é o mesmo país, é o mesmo Brasil de todos os brasileiros e de todos os estrangeiros que vierem por bem. E vou fazer um parêntese agora, porque nós estamos também, não só nessa luta contra o caos absoluto, que agora tem nome, sobrenome, CPF, mas não se refere a nenhuma pessoa. A história do CPF é brincadeirinha. Mas existem ciências
que já vem estudando há anos, há décadas, a origem de comportamentos como esses, comportamentos vividos e mantidos pelos que desgovernam o Brasil nos dias de hoje. E já faz algum tempo. Mesmo dentro do governo Bolsonaro, eles agiram, atuaram, cometeram crimes, amordaçaram o Bolsonaro, impediram de que ele colocasse nos lugares certos as pessoas certas. Começou, aparentemente, começou lá com ramagem. Quando o presidente Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, ele quis colocar o Ramagem num cargo relevante, que ele teria competência, e tem competência, para exercer esse cargo, a mão, a pata suja, a pata psicopata do Xandão se meteu e já não deixou. Mas, na verdade, nós sabemos que essa fase da luta brasileira, em nome da democracia verdadeira, que eu acho que democracia é uma palavra que encerra em si mesma tudo que ela representa. Mas aqui no Brasil, nós temos cretinos, doentes mentais, que falam até em democracia relativa. E essa democracia, que estão permitindo que a gente viva, que não é democracia, nós estamos numa ditadura, não dá mais para tapar o sol com a peneira. Por mais covarde que você seja, mais burro que você seja, por mais ignorante que você seja, eu não estou me dedicando a ninguém especial, eu estou me dirigindo às pessoas que estão nessas categorias insensíveis. Está na hora de vocês pararem e dizerem, se eu quiser comer, continuar comendo, tirando comida da geladeira e não da lata do lixo, nem meus filhos, nem meus netos, eu tenho que me posicionar. Mas eu tenho que saber contra quem eu estou lutando. Então, por isso é que eu vivo pesquisando, me dedico o dia inteiro, pessoal, para achar as melhores respostas para dar para vocês, para achar os melhores ângulos de todos os aspectos que nós estamos vivendo, para que vocês se esclareçam, para que também absorvam esse patriotismo, que não é destilado só por mim, é por alguns milhares de brasileiros, não tantos quanto nós gostaríamos que fossem, mas já existem muita gente consciente nesse país. E as provas disso estão nas manifestações que durante todo o governo Bolsonaro elas aconteceram. Depois ele ganhou a eleição, mas não ganhou poder, não é? Porque eleição não se ganha, eleição se toma. Foi dito pelo Barroso, não é Merdoso, é Barroso, Chorão. Agora ele sabe chorar, não nos cantos. Agora ele vai chorar na internet, vai chorar nos discursos que ele faz em público. Não sabe por que está sofrendo tanto, não sabe por que o povo brasileiro odeia ele. Mas, meu filho, o que é isso? Ficou brincando de ministro do Supremo Tribunal Federal de um país como o Brasil e só fazendo besteira, sujeira, anarquia, desprezando o nosso povo, roubando em todos os sentidos, nos roubaram no voto, nos roubam o nosso dinheiro, e o Brasil está cada vez com um rombo maior, mais falta de dinheiro, justamente quando nós pagamos mais impostos. Mas bem, esse parênteses que eu quero fazer com vocês agora, não tem a ver com o assunto que eu me propus, mas eu estou falando uma coisa e vem outra, e eu tenho que falar para vocês, porque é importante. Graças a Deus, nosso Pai Supremo, nosso Senhor, amado Senhor Jesus, me inspiram a dizer aquilo que vocês precisam ouvir. Não sou pastora, não tenho nem religião, mas eu sinto que as coisas que vêm, que às vezes eu não entendo muito bem, que vêm a mim, é porque eu tenho que passar para vocês. Então, olhem, prestem muita atenção no mundo que nós estamos vivendo. Prestem muita atenção nos países que estão mais em evidência. E eu vou abordar aqui especificamente o caso de Israel e sua fétida vizinhança. Eu estou falando para vocês
Porque eu sei que tem gente culta, inteligente, em altos cargos, ou já esteve aposentadas de altos cargos, conheço, e que vendem a ideia de que os monstros, que os agressores são o povo de Israel. E vêm aqueles terroristas, bandidos, psicopatas, sem nenhuma empatia, sem nenhum calor humano, sem nada que os identifique com o nosso Deus Todo-Poderoso que nos criou a todos, inclusive a eles. Mas porque eles também buscam uma deidade ou um Deus. Deus é único, mas eles botaram outro nome e não sabem respeitar, porque eu conheço pessoas que são praticam islamismo e que não são aberrações como são os terroristas do Hamas. Mas a pior que as aberrações dos terroristas do Hamas, porque eles já nascem na primeira escola, tudo que eles ouvem em casa, nas escolas, o tempo inteiro, é uma lavagem cerebral incutindo neles um ódio mortal contra Israel. E usa uma religião para isso. E eles, por isso que eu não os considero totalmente pessoas, como considero alguns que são psicopatas. Não, esses aí são treinados. Isso aí plantam na cabeça deles quando são muito pequenos. Esse ódio, essa revolta e o entendimento daquele país tem que ser extirpado. E que todos aquele país têm que ser mortos. Por quê, meu Deus? Só eles sabem, porque a natureza, de onde vem tanto ódio, tanta revolta. Um pouco até pode dizer inveja, porque eles estão ali há milhões, há milhares de anos. Estão ali mesmo buraco, sem progresso, sem crescimento e vivendo tribalmente, enquanto que esse povo chegou em 48, mais ou menos, ganhou aquele pedaço de território, digamos, um pedaço de deserto, e transformou num dos lugares mais generosos pela sua cultura, pela sua agricultura. Eles exportam alimentos lá do deserto que deram para eles. Eles conseguem ter os homens, já tinham antes e agora aumentou, mais geniais, mais inteligentes do planeta. Isso deve causar muita inveja. Agora, essa coisa doentia, porque eu também tenho. Quantos anos, né, nós todos brasileiros tivemos uma inveja boa, como dizem agora, da Suíça. Hoje diz que não está assim tão grande coisa. Até por conta desse povo perverso que também está migrando para lá. E também está mudando a cultura de lá. E aqui que é a origem do meu parênteses agora. A internet está começando a se encher de propaganda do Islã. Preste bem atenção. Homens lindos, jovens, moças maravilhosas, lindíssimas, falando falando das razões pelas quais você, eu, todos, brasileiros, temos que adotar o Islã como nossa religião. Então, eles estão agora assim, ó, bonitinhos, maquiadinhos, falando com doçura. E o que é pior, eu estou vendo nos comentários, porque é muito importante, em qualquer matéria, quando a gente tem tempo, ler os comentários. E eu estou vendo que as pessoas azininamente, estão dizendo: ah, que religião maravilhosa, que bom, benza a Deus, Deus abençoe. Gente, isso aí é o pior anzol que vocês possam imaginar, o mais cruel de todos, mascarado de uma religião. A religião em si é boa, é bonita, enfim. Não estou falando da religião, estou falando especificamente da religião pura. Eu estou falando daquelas que foram transformadas, que foi transformada pelos terroristas. É a turma de Gaza, é grande parte dos países do Irã, do Iraque, de todos eles, da Síria, aquele Líbano, a fronteira, né, com a Turquia, enfim, em todos eles estão plantadíssimos e estão lançando as suas sementes aqui no Brasil. Acorda, ó,
Pelo amor de Deus. Parem de ser idiotas, vocês vão sair de uma ditadura para cair em outra. Talvez mais cruel, mais absurda. Tem religião que chega no Brasil. Tem, além da Igreja Católica, tem todas as evangélicas, que é um leque muito amplo. Tem espiritismo, tem as afro, tem tanta religião. Basta querer estar em alguma. Ou superar eu não digo, mas estar assim, ó, numa condição como eu estou. Amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Aí a minha religião. Começa e acaba aí. E é esse meu comportamento diário. A vida inteira. Claro que eu já cometi muitos erros, quando eu não tinha tanta lucidez. Mas eu quero que vocês tenham lucidez agora para entenderem essa isca, essa perversidade mascarada é um anzol mascarado com uma falinha bonita, mole, que vocês gostam de ser iludidos, vocês gostam de hipocrisia, a maioria do povo brasileiro gosta de ser enganado, de ser iludido, gostam de discurso demagógico, gostam de gente que promete picanha e não vai dar nem abóbora, gostam. O que eu vou fazer? Pode ser que seja da nossa índole, da nossa natureza, sei lá, o caldo de raças que foi formado aqui no Brasil, que nos deixou desse jeito. Bobocas. Porque nós temos sido bobocas. E o Brasil todo vem sendo arrastado para esse buraco imenso, para essa situação pavorosa. Então, prestem atenção. Eu abordarei na segunda parte o assunto que eu já comecei ontem. Porque vocês precisam saber um pouco mais. Não precisa acreditar porque eu disse. Eu digo para vocês as fontes de pesquisa. Eu digo os nomes que vocês precisam pesquisar. Vão lá, leiam, aprendam. Se não gostarem, pronto. Ninguém é obrigado a gostar. Ninguém é obrigado a ser inteligente. Ninguém é obrigado a ser descolado. Pode ser burro, imbecil, à vontade. Mas a gente que ama o povo, como eu amo vocês, como eu amo o Brasil e os brasileiros, a gente tem a obrigação de tentar esclarecê-los. E o esclarecimento de hoje, eu voltarei a ele, porque agora já temos que chamar o querido Alexandre Garcia, mas comecem a prestar atenção. A internet está se enchendo de propaganda do Islã, como se fosse uma coisa boa. Não esqueçam que essa parte do islamismo é aquela que mulher sem um pano na cabeça, sem os cabelos escondidíssimos, elas são mortas, assassinadas na rua, apedrejadas ou mortas de qualquer outra forma. Mulher, para eles, não tem absolutamente valor nenhum. E eu vi esses dias numa propagandinha dessas que isso aí não é crueldade, isso é respeito. Porque eles respeitam tanto a mulher que eles não deixam ela ter a profissão que ela quer, não deixam estudar, se eles não quiserem, eles que eu digo os homens. Vê lá. Não deixam, elas são fábricas de filho, elas não podem reclamar, eles podem ter quantas mulheres quiser, de acordo com o seu poder aquisitivo, quantas mulheres ele puder, e as outras têm que aceitar e ficar quieta. Se não são espancadas, se não são preteridas, nunca mais tem, sabe? Você sabe. Então, prestem atenção. Tá? Se quem cair, caiu porque é imbecil, caiu porque é ignorante. Porque o mundo está mostrando. Agora, não tirem como modelo essa gente burra, porque são burros, ignorantes, histéricos, da esquerda, que vê nisso uma maravilha. Aquela Greta, a coisa que os israelitas mais queriam naquele dia que eles fizeram aquele comboio gigantesco, acho que quase 50 barcos, ou mais, barcos, né, entre aspas, iates, com tudo que é bom, todo luxo e luxúria. Não tinha, acharam muita droga lá, acharam muita camisinha usadas e outras por usar. E as mulheres biquíni, peladonas, bacanais. E eles estavam se dirigindo para o lugar que odeia tudo isso. Então, o que os israelenses estão pedindo até agora? Deixem eles ir, né, para o lado do barquinho deles lá nos portos de Gaza. Deixem eles chegar lá. A metade não volta vivo. Mais da metade não volta vivo. E a outra metade volta depois de ter passado por prisões, por ser torturado, e etc, etc. É isso que vocês querem para o Brasil? Não é o que nós queremos. Não é que os brasileiros de bem, os cristãos,
querem. Nós queremos um Brasil cristão. Quem não querem ser em outros países, problema deles. Eu nunca fui lá cristianizar ninguém, em lugar nenhum. Se bem que isso foi feito com os nossos índios. A mano militar, né, muitas vezes. Ou eles adotavam o cristianismo, ou você sabe, não é? Era também terror, prisão, maus tratos. Mas já passou, essa época já passou. E hoje nós temos fontes múltiplas de informação para não cairmos nessa outra armadilha que está se formando. Estão se dirigindo para o Brasil. Na Amazônia, já se sabe que está assim de mesquitas. Não pensa que são a gente boa de lá que vem fazer mesquita aqui. Não, são os terroristas que vêm trazer essa isca para atrair os brasileiros para cair nessa armadilha que outros povos já caíram. E quando não aceitam, eles se empoderam lá dentro. A Inglaterra, gente. Até o rei da Inglaterra aderiu. Imbecil. Aquele que, né, traiu e praticamente induziu ou conduziu, ou a mãe dele, ou a avó dele, sei lá, a Daiane ao suicídio. Que aquilo não foi suicídio, né? Foi uma morte acidental. Porém, há provas rigorosas, se sabe disso, não vem à tona, porque a imprensa só mostra o que as pessoas querem. Então, você sabe que ela foi assassinada. Os filhos, até hoje, têm consciência disso. E a maneira de ver, da gente tomar conhecimento, muito precariamente, é o jeito que eles tratam com o pai. Porque eles têm consciência disso como nós temos. Mas não é nessa religião que eu estava falando. Mas a Inglaterra, a Alemanha, a Itália, a Espanha, já estão, assim. Na Alemanha, as crianças nas escolas já são ensinadas a não falar no cristianismo, para não ofender, não ferir os imigrantes. Então, eles chegam, eles não têm o menor pudor, se espalham, enraizam as suas crenças, acabam com a cultura de um povo, acabam com esse povo quando for preciso, esse povo se levantar contra esse absurdo. Então, como estou abusando do tempo, está na hora, né, Gabriel, de chamar o Alexandre. E depois dos comerciais, e rapidinho, eu estou de volta para falar para vocês de coisas que vocês nunca ouviram na vida. A maioria. 99,9% nunca ouviu. Como também, eu que sou leio muito, me informo que posso, nunca tinha ouvido falar nessas coisas que, graças a Deus, ele colocou no meu caminho para eu passar para vocês. Bom dia. A CNBB acordou, agora é a vez da OAB. Está todo mundo esperando. E, quem sabe, o presidente do Senado acorde também. A CNBB divulgou uma nota relativa ao derradeiro, ao voto de despedida de Luiz Roberto Barroso no Supremo, depois de 12 anos lá. Ao sair, votou pelo aborto, aprovando um pedido do PSOL, partido do novo ministro Guilherme Boulos, que vai trabalhar ao lado de Lula. Aliás, está ao lado de Lula, viajando para a Indonésia, já deve ter chegado a Jacarta. Mas a CNBB, sobre o voto de Barroso, e, obviamente, sobre o voto anterior, também de uma ministra que saiu, Rosa Weber, deixou voto favorável ao aborto. Eu diria que despedida, né? No país cuja maioria é cristã, cuja maioria quer a vida, cuja maioria tem costumes, princípios do Ocidente. Não tem princípios de eutanásia precoce. Disse a nota da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil: a vida humana deve ser protegida da concepção até a morte natural. A tentativa de ampliar hipóteses de aborto por via judicial fere o princípio da Constituição da separação de poderes.
quem pode discutir o assunto é o Congresso Nacional, onde há legítima representação do povo brasileiro. Ou seja, está dizendo o seguinte: o Supremo não tem representação do povo, não tem o mandato do povo, a procuração do povo, que é concedida pelo voto aos deputados e senadores, para modificar uma cláusula pétrea que está no artigo 5º da Constituição, é o primeiro dos direitos, o direito à vida. Aliás, nem o Congresso tem esse poder. Só uma Assembleia Nacional Constituinte eleita pelo povo para mudar a Constituição, porque é uma cláusula pétrea. E é também uma cláusula pétrea da lei, vamos chamar de lei natural. Poderia falar em lei divina, mas eu não quero envolver religião nisso aí. É lei natural, o direito à vida, desde a concepção. Então, a CNBB lembra que o poder emana do povo, não dos ministros do Supremo. O STF não pode decidir pelo povo um assunto que tem que ser decidido pelos representantes do povo, como várias vezes o Supremo já decidiu. Eu falei aí que foi o PSOL, né? O PSOL está com um ministro agora, próximo do presidente, está todo mundo assustado, que agora o Lula, talvez para irritar Trump, né? Porque ele ficou sabendo que Trump, os 40% de tarifa é para voltar à Constituição, ao Estado de Direito, à liberdade de expressão, parar com perseguições políticas, né? Parar com crimes de opinião, né? E obedecer direitos humanos no Brasil. O Lula pode dizer que não tem nada a ver com isso? Tem sim, ele jurou defender a Constituição. Bom, pois é, Guilherme Boulos está lá agora. E teve o voto do Fux ontem, que foi, né, uma exortação ao arrependimento aos outros ministros da primeira turma. Um voto absolvendo, foi o único que absolveu os 7 que estavam sendo julgados, mas, de novo, um voto marcante. E um voto em que ele mostra o arrependimento, ele confessa que condenou errado os que ele já condenou. Bom, mas e para terminar, gente, todo mundo já sabe que o ouro do Brasil clandestino está indo para a Venezuela, onde tem um turco e um chinês que vendem aí pelo mundo. Agora pegaram lá mais uma caminhonete levando 37 quilos de ouro. A Polícia Rodoviária Federal pegou num posto de Água Boa, lá perto de Boa Vista, na BR-174, né? Fez uma inspeção de rotina e achou escondidas lá 48 barras de ouro, né? Agora, em agosto, foram 103 quilos de ouro que pegaram. Ainda neste mês, agora em outubro, 20 barras de ouro, valor de 11 milhões. Né? Essas outras aqui, que aprenderam agora, 28 milhões o valor. Né? Vai tudo para Roraima, porque lá entra para a Venezuela. Isso é o que pegam. Imagina o que passa. De Brasília, Alexandre Garcia. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli. Junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field.
a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand, or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Start from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way I'm wandering. Will you take my hand, or will you just keep I'm not about to figure it out for you. Vocês lembram que eu falei para vocês no outro dia? Em expressões que a gente usa e acha que não tem explicação. Uns dizem, é o fim do mundo, é o apocalipse, é Jesus que está chegando, esse mundo está virado, ninguém mais entende. Então, tudo isso tem uma explicação lógica, científica. A gente é que não sabe. A gente é que não tem todo o conhecimento que precisava ter. Mas, graças a Deus, ele existe. Outras pessoas mais dotadas, no passado, cientistas, filósofos, psicólogos, enfim, da área específica de hoje, né? Cientistas de todas as áreas já estiveram pesquisando. Nós temos vacinas, algumas muito antigas, ao contrário das novas, né? Que olho nas novas, mas agora já não é mais segredo. Agora todo mundo sabe, né? Que aquelas vacinas eram fajutas, que ocasionaram milhões de mortes no mundo inteiro, e no Brasil mais de 4 mil mortes de jovens, atletas, jovens que poderiam estar, né, no exercício do seu esporte, enfim, da sua vida, e perderam essa vida na juventude muito cedo, de ataques cardíacos, de AVC, crianças, inclusive, nesse número estão incluídas as crianças, e câncer, alguns cânceres que não têm explicação, que inclusive chamam de câncer turbo, de tão rápido que ele chega e atinge e mata. E não tem, e é uma morte muito sofrida. Eu perdi uma irmã assim, foi que eu aprendi o nome, que era um câncer novo, né, dessa origem, chamado câncer turbo. Bem, mas vamos continuar. Aqui, na aula de hoje, eles não são normais. Então, quem eles? Os governantes do Brasil, porque hoje, agora nesse momento, é o momento de focar na nossa situação, porque nós estamos muito perto da libertação, muito, muito perto, se Deus quiser, antes do fim do ano, e nós temos que saber o que fazer, porque se nos tornarmos livres, sermos libertos de todo esse jugo que a gente vem carregando, e não saber o que fazer com o Brasil depois, não adiantava nada ter brigado tanto e conseguido a liberdade. Vocês vão convir comigo. Então, nós temos que nos dedicar um pouco ao conhecimento, porque é só o conhecimento que vai nos trazer luz suficiente para vencermos os tempos que virão. Já está ruim, né? Está muito ruim. E pode piorar. Porque eles não vão ser apeados do poder, e serão, mas eles não serão apeados sem antes destruírem mais ainda o Brasil, depauperarem mais ainda o nosso país. Mas, felizmente, vai terminar essa etapa. Terminando, nós temos o compromisso, a obrigação com as gerações futuras de começar a recriar uma nova construção, tijolo por tijolo, com muito amor, com muita sabedoria e, sobretudo, com muito amor a Deus e gratidão a Deus, que nos fez passar por esse período tão triste, tão tenebroso. Algumas pessoas perderam a vida, outras perderam a liberdade, outras perderam a saúde, outras perderam os empregos, tem gente, como o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, a Carla, que está lá na Itália, e o Daniel Silveira, e o Alan Santos, que não só estão desmonetizados, mas a palavra serve para tudo, estão sem desmonetizados, sem money,
Ó, sem dinheiro. Porque um cidadão pensa que tem que ser assim, e assim é. Por que isso? Então, vocês vão descobrir que existem outras também, né? Mas eu descobri até agora coisas que eu não sabia e vou passar para você. Você sabe, por exemplo, o que é ponerologia? Ponerologia. Não sabe? Eu até anteontem, ou até ontem também não sabia. E agora eu sei. O que estuda a ponerologia? Estuda as origens, ou a origem do mal. Do mal, esse mal absoluto, que aparentemente não tem solução. Mas tem, porque Deus existe, e se Deus existe, há solução para tudo. Então, porque essa palavra, ponerologia, vem de poneros, que é uma palavra grega que significa mal. Mal. Um psicólogo polonês de nome Andrew Lobazewski. Andrew Lobazewski. O nome é complicadíssimo no começo, depois a gente acostuma. Andrew Lobazewski. E vocês têm que procurá-lo na internet. Tem PDF, inclusive, o livro que é Ponerologia, Psicopatas no Poder. Por acaso, é a nossa situação hoje. Tem outros países também assim. Mas é a nossa, na nossa situação que nós temos que falar, tratar, estudar e corrigir. Então, procurem informação, não é tão difícil assim, não dói, gente. Tira um pouquinho do tempo e vocês se apaixonam. O assunto é muito interessante. Ponerologia, psicopatas no poder. Então, assim, muito, muito por cima, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, já era psicólogo, já era adulto, e ele percebeu que ele é polonês, vivia na Polônia, e também ele percebeu que os poloneses, mesmo nas horas assim de maior tristeza, de maior desespero e maior dor, uns ajudavam aos outros, ajudavam a comer alguma coisinha que não tinham comida, a fugir, a tentar fugir, enfim, a cobertar, quando vinha a SS, eles acobertar, esconder judeus, né, que estavam lá e que eles caçavam como se caça bicho no mato, que até bicho eu acho horrível caçar, né, mas era assim que os seres humanos, que o povo de Israel, os judeus, eram caçados. Bem, então, nesse meio tempo, porque a Polônia foi primeiro invadida pela Alemanha, e aí estourou a Segunda Guerra Mundial. Então, eles passaram a estar sob o jugo dos comunistas, dos nazistas. E aí eles viram que não havia empatia, que não havia ajuda e que agiam de uma forma diferente. Baixavam a cabeça, se humilhavam e aceitavam. Porque acho que não tem ninguém nesse mundo que pense que todos os alemães eram a favor do Holocausto, que todos os alemães eram a favor da guerra, eram contra os outros países. Não, eu sei que não foi assim, e eu sei que a maioria das pessoas pensa. O povo alemão é bom, generoso, como todos, como o nosso povo brasileiro, tem os seus psicopatas. Tem aqueles que se apoderam do mando do país e fazem o que bem entendem, porque eles são psicopatas. Quer dizer, pessoas que não têm sentimentos humanitários, pessoas que não têm nenhuma sensibilidade, não têm moral. Então, quando a gente vai lendo esse livro, quando a gente vai lendo coisas sobre esse livro, tem bastante na internet, sobre a ponerologia, vocês vão descobrindo assim, ó, tá aí a causa, tá aí a origem, tá acontecendo isso por isso. Isso é tão libertador. Vocês que já têm conhecimento, que já estudaram N coisas, muito mais, alguns muito mais que eu até, mas você sabe como o conhecimento é libertador. O conhecimento não aprisiona, ele liberta. Então, aí a gente vai buscando os enquadramentos e vai entendendo o porquê de comportamentos de algumas pessoas. Porque é uma coisa que eu sempre me perguntei sobre a situação geral do Brasil.
Como é que um homem chega a ter tanto poder? Se milhões, 200 milhões não concordam com ele, ou quase 200 milhões não concordam com ele, como é que ele pode fazer com que todo o em torno dele obedeçam cegamente, mesmo para fazer as maiores barbaridades, as maiores insanidades? E uma das últimas foi a proibição da festa de 15 anos da filha de Jair Bolsonaro. Quem tem filha sabe o como é importante essa data para as meninas. Talvez hoje já não seja tanto, porque a nossa juventude também já não é mais a mesma, infelizmente. Mas tudo isso em função de doutrinação, de agendas, como a agenda woke, que criou toda essa coisa que a mulher tem que ser forte e o homem tem que ser fraco, o homem tem que usar batom, salto alto. Essa perversão toda e essa conversão toda existe para enfraquecer um povo. Outro dia eu estava conversando, tinha várias pessoas ali na conversa, minhas amigas, jovens ainda, que são de esquerda. E o papo estava rolando sobre a dificuldade de conseguir um marido. Hoje eles querem se aproximar para tirar vantagem, para explorar, para maltratar e para coisas piores. Porque o feminicídio nunca teve tão forte. Ódio. Isso aí, ó, é a semeadura do ódio do homem contra a mulher. Ah, mas como é que acontece isso? Acontece porque eles são ensinados a odiar a mulher. As mulheres lá nas escolas são ensinadas a odiar os homens. Mas isso não é uma coisa que acontece porque está chegando o fim do mundo, porque é o apocalipse. Está acontecendo porque foi manipulado, foi ensinado nas escolas. Não é em casa que se aprende isso. Hoje, isso aí se aprende nas escolas. E por isso que nós temos uma maioria de professoras comunistas, esquerdistas, desde o primeiro grau até as universidades. Vocês sabem disso. Olha, passem ali na frente da URGS, em Porto Alegre, que vocês vão ver o que é aquele que era um símbolo da cultura jurídica do Estado e até do país. É um montão de lixo. É tudo rabiscado. Entrem lá, entrem lá. O que os estudantes dizem? Não tem nem papel higiênico nos banheiros, não tem mais tampa nos vasos, não tem mais vaso em armazém. É tudo detonado, é tudo destruído, porque eles não respeitam nada. Nada. Aí vocês passam para um hospital, tem médicos recém-formados, eu não estou dizendo que são todos, porque eu conheço gente que passou por uma universidade, não se deixou tocar por isso, queria aprender uma profissão e estudou. Quem quer estudar, estuda. Mas precisa estar lá para, primeiro, segundo, terceiro, quarto, colação de grau, que eu não sei mais como é que se chama, a formatura, mas precisa oficializar. Mas vai estudar em casa, vai fazer suas pesquisas, vai procurar bolsas para estudar no interior, às vezes a própria família que patrocina, mas a maior parte fica aqui. Então, nós encontramos o quê? Médicos imbecis, burros, ignorantes, e qualquer coisa, não olham para a gente, e qualquer coisa, e aí só ficam ouvindo um pouco que se diz, e eles vão para o Google e te dão tudo a resposta e o remédio. É assim. A maioria das vezes nem pedem exame, nem pedem. Eles não estudaram. E as faculdades de direito, hoje tem inteligência artificial, as petições já vêm escritas e prontas, bem acabadas. Mas tem uns que nem têm acesso a isso, nem sabem que isso existe e vão tocando. Uma petição, um advogado hoje é uma coisa vergonhosa na maioria das vezes. E os jornalistas, então? O que falam errado? O futuro do presente eles eliminaram. Isso aí giraram. Até quem não é da esquerda. Porque houve uma grande mudança na linguagem popular e houve uma aceitação. Quem sabe mais não fala desse jeito. Então, vocês já nunca ouvem. Eu irei a tal lugar. Eu farei tal coisa. Eu vou fazer, eu vou ir, eu vim cá, eu iria, eu gostaria. Não tem, praticamente, não tem, nem na esquerda, nem na direita, faladores oficiais que passaram geralmente por alguma faculdade, e principalmente o jornalismo, principalmente os comunicadores, eles nunca dizem, eu direi a vocês. Eles todos dizem, eu gostaria de dizer. Já está começando a falar, eu gostaria. Está errado isso. Eu quero dizer, eu direi, aceitem ou não, mas eu direi. Agora, para atenuar a coisa, eu diria. Eu queria falar para vocês, é assim que se fala hoje.
É aquele português bem coloquial, que a maioria falava só em casa, hoje se fala em qualquer lugar. Não tem mais faculdade de jornalismo que forme jornalistas de verdade, pesquisadores e tal. Até porque entrou um elemento novo nessa classe, que se chama, de novo, não tem nada, que se chama corrupção. Então, nós não temos mais uma imprensa livre. Nós temos uma imprensa chapa branca. Quer dizer, é oficial. Ela recebe do governo federal, do governo estadual, recebe dos municípios, só para falar à vontade, a falar o que dizem os donos do poder local. É assim. Está errado. Temos que lutar por essa mudança. Por muitas... Não, isso não é ser sofisticado, isso não é ser snob, isso é só ser educado. Só isso. Simples assim. Eu não vou dizer que eu não cometo erros de português, mas quando eu cometo, eu já ouço aqui já. Uma coisa já não fechou com outra. E eu já me dou conta que eu disse uma bobagem, uma besteira. Para a maioria das pessoas, não. É um jeito de falar. Só que não. Nossa língua portuguesa é linda, é maravilhosa, tem um som lindo, mas não é pronunciada como deveria. Falta de estudo. Nas escolas, as professoras. Jesus Cristo. Eu tenho amigas professoras. E é no já se via, mas já se fumo. Me perdoem aquelas que falam direito, porque tem muitas que falam ainda. Mas a maioria não faz concordância, nem sabe o que é isso. Portanto, não sabe ensinar. Não usa os plurais na forma certa. Não falam nada. Não falam coisa com coisa. E ainda vão lá corrigir. Por que hoje? Porque até se aboliu a necessidade das provas de fim de ano. Todo mundo passa. Porque não sabem corrigir. Não sabem o que está certo e o que está errado. É uma vergonha? É. E nós temos que lutar para que isso mude? Temos. Com certeza. Estamos começando agora. Eu já comecei há muito tempo. Mas vocês que não estavam se dando conta, né, que a coisa estava tão perigosa, porque isso induz a todos os outros erros. Isso induz ao relaxamento moral, social. É uma coisa que não se via há alguns anos atrás. Não se via. Claro que tem pessoas que não tiveram nem oportunidade de aprender o português. Tudo bem. Mas quem já é professor e já é professor universitário e fala tudo errado, esse teve oportunidade. Não aprendeu porque não quis. E, geralmente, não aprendeu porque é de esquerda. Porque a esquerda tanto faz como tanto fez. Lá na minha terra dizem, isso aí é como Deus fez a mandioca. Eu acho mandioca uma coisa tão boa. Acho que Deus caprichou quando fez a mandioca. Mas lá fora se diz isso. Deus, isso aí tá como Deus fez a mandioca. Brincando, né? Brincadeirinhas à parte, mas esse assunto é muito sério. Pois bem. Tá quase na hora. Meu Deus do céu. Então, hoje nós pegamos assim muito por alto a palavra ponerologia. E amanhã, se Deus quiser, vou falar mais sobre isso. Vocês vão ver, mas é isso que está acontecendo aqui no Brasil. Mas esse é o retrato do fulano. Mas esse é o outro discursando. Até no meu partido tem gente assim. Vocês vão... A hipocrisia, a falta de caráter, a falta de vergonha, a corrupção, está tudo atrelado numa condição que antes eu achava que era por conta apenas e tão somente do comunismo e do globalismo, que tem interesse em destruir populações, destruir famílias, destruir a juventude, fazer briga de sexo, briga de raça, é negro contra branco, é homem contra mulher, e depois tem um caos. E a gente não para pensar que isso aí foi tudo idealizado. Ideologicamente, o pior de tudo é isso, ideologicamente colocado na mente das pessoas para que se comportem de forma embrutecida, de forma errada, de forma não produtiva, de forma a baixar a cabeça para qualquer sacana, qualquer sem vergonha. Eles não são doentes mentais, eles são pessoas que não têm caráter. É diferente. Não tem tratamento para as psicopatias. Infelizmente, não tem. Então, eles, graças a Deus, não são assim tantos, mas eles têm maneiras, e eu vou ensinar para vocês, e modos de cativar, de escravizar e de idiotizar as pessoas de tal forma que passam a achar que ele é um Deus. Ou seja, é meio comum a gente ver entrevistas, essas de rua que fazem essa frase, só para encerrar. Essa frase aqui, o brasileiro
tem que ser pobre, tem que ser mantido na pobreza. Isso foi dito por um presidente do Brasil. Quem foi? As pessoas, as mais simples, mais ignorantes, vão dizer quase 100%, Bolsonaro. E aí, a pessoa que está fazendo a entrevista, não, quem disse essa frase foi Lula. E muitas vezes vocês sabem disso. Aí, aquela pessoa ignorante diz assim, ó, não, ele jamais faria isso, é culpa dos pobres. Isso porque a população foi trabalhada para ser o que é. E nós teremos o trabalho, por árduo que seja, de fazer o retorno, o caminho de volta. Não precisa vocês ficarem nem o Machado de Assis, falando escorreitamente o tempo inteiro, escrevendo também. Mas temos que dar uma boa melhorada. Por respeito à nossa condição, à nossa cidadania, à democracia que nós já estamos quase conquistando. Não estamos nela ainda, não se iludam. Mas chegaremos lá. E muito breve, se Deus quiser. Tá na minha hora. Eu tenho que encerrar. E nem vou dar uma palhinha para vocês sobre a outra palavra que eu vou amanhã ou talvez depois, porque amanhã é ponerologia. Mas não vou dar nenhuma palhinha para vocês. Só vou pedir que vocês procurem ponerologia. Informem-se. E aí nós vamos partir para o debate. Certo? Eu amo vocês. Estarei aqui, se Deus quiser, novamente amanhã para conversarmos sobre a reconstrução do nosso país. Já podemos falar nisso tranquilamente, porque já está chegando aí, a gente já está vendo, né, que é a consagração daquele ditado que todo mundo conhece. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem planta, colhe. Por isso tem Barroso, tem Alexandre de Moraes, né, chorando, fazendo beicinho, não entendendo nada, porque não sabe como é que as pessoas não gostam deles. Tão queridinhos que são. Nós somos um amor. Só falta dizer isso. O resto tudo eles já disseram, já fizeram. Ó, show. Vá de retro, Satanás. É assim que se diz em latim. Vá de retro, Satanás. É o perder uma mané, não uma mola. É a eleição não se ganha, se toma. Vencemos o bolsonarismo e nós dizemos agora, vencemos o barrosismo, vencemos o alexandrismo. Tchau, bye bye para eles. Até amanhã, se Deus quiser.